A NTCI Logística recebeu no dia 14 de maio em sua sede o seminário Volvo de Segurança Zero Acidentes Regional São Paulo. Os empresários e líderes das entidades do setor acompanharam os temas a imagem do transporte rodoviário de cargas e ISO 39001 e o Zero Acidentes no TRC brasileiro. A coordenadora do programa Volvo de Segurança no Trânsito, Anaelze Oliveira, apresentou um breve histórico do programa que existe desde 1987. Em 2014, a Volvo adotou no Brasil a visão de zero acidentes, seguindo a ação do grupo na Europa, e que objetiva zero acidentes envolvendo seus veículos. A questão da imagem do transporte rodoviário de cargas, de verdade, ela não surpreende aqueles que estão no setor, porque estamos mais do que habituados a ouvir falar mal do setor. Agora, a pesquisa mostra claramente onde é que as empresas precisam apostar mais. Então, a primeira coisa é ter um plano de ação. Aparentemente é uma coisa simples, mas é preciso definir aonde a empresa quer chegar. Depois, como ela quer chegar lá. Através dos seus colaboradores, através dos seus motoristas, através de um treinamento mais qualificado, através de um comprometimento da direção em relação a baixar a acidentalidade. A partir disso, uma série de normas, de procedimentos passam a ser tomados para que o motorista, para que os veículos, para que a frota não enfrente riscos de acidentes. Eu acho que isso é básico, isso exige relativamente pouco investimento, exige muito de atitude da direção em relação ao que precisa ser feito. O mais importante nisso tudo, me parece, que é o que eu chamo de a questão ética. Por quê? Porque o empresário, na medida em que ele está melhorando as condições de segurança da sua frota, dos seus veículos, ele está também preservando mais a vida do seu motorista. E isso me parece muito ético, muito importante, na medida em que nós sabemos que os motoristas trabalham em condições inóspitas, em condições físicas muitas vezes impossíveis de atender o tamanho da demanda e precisam ter um pouco mais, não só de compreensão da parte da direção, mas um pouco mais de informação, de capacitação no sentido de fazerem de forma mais segura o seu trabalho. Acho que se o empresário se conscientizar de que ao fazer isso, não apenas está servindo a ele, a sua empresa, ao próprio motorista, mas ao conjunto da sociedade brasileira, ele estará dando uma colaboração e um exemplo sensacional. Eu escrevi esse livro chamado Cultura de Segurança no Trânsito, Casos Brasileiros, justamente para mostrar que, enquanto nós temos muitos cidadãos brasileiros que não têm cultura de segurança, nós já temos uma grande variedade até de segmentos da sociedade brasileira preocupados com segurança no trânsito, onde a cultura já existe de uma maneira informal, onde ela já foi incutida pela direção e onde está contaminando e disseminando as bases dessas mesmas organizações, de formas que, primeiro, quando eu falo de mudança de atitude do empresário, eu acho que é importante que ele mude a sua atitude e passe a ver segurança não apenas como uma responsabilidade social, mas como um fator de também lucratividade para a sua própria empresa, porque uma redução de acidentes implicará automaticamente numa melhoria de rendimentos no final do mês, no final do ano para a sua empresa. A ISO 39001 ela é uma norma focada na gestão de riscos. Assim como existe uma norma focada na gestão dos riscos ambientais, que é a ISO 14001, a proposta da 39001 são os riscos de acidentes e de incidentes de trânsito. Então, para a implantação, o importante é conhecer esses riscos, tratá-los de tal forma que eles não se tornem um acidente e prevenir para que esses riscos não apareçam mais nas atividades e nos processos da empresa. Eu acredito que essa norma é até mais aplicável às condições do Brasil, que são mais restritivas com relação à segurança, do que a própria Suécia. A Suécia está numa situação em termos de sinistralidade anos à frente do Brasil, assim como outros países na Europa. A ISO 39001 vem como uma ferramenta que possibilita um planejamento e uma voltado aos riscos que são muito maiores no transporte, sem dúvida, aqui no Brasil, do que nos outros países.
Então, possibilita organizar isso. A partir do momento que você implanta um sistema de gestão de segurança viária, que você começa a conhecer os riscos que você tem, mesmo que não sejam riscos provocados pela empresa, mas sim os riscos externos, são os riscos da situação das estradas, por exemplo. Mas você precisa conhecer e precisa tratar. Isso pode, sem dúvida, levar a situações em que a empresa vai ter que decidir em determinado trecho de uma rodovia, vai ter que reduzir a velocidade abaixo daquela que a própria rodovia estabelece. Então, eu diria, a aplicação da norma no Brasil, ela teria muito mais até efetividade hoje do que nos países que já estão muito mais desenvolvidos em termos de segurança viária. Nós temos obrigação, como a ABNT, de reproduzir e adequar as normas ISO no Brasil, assim como foram feitas ISO 9001, ISO 14001, que hoje são NBRs, são normas brasileiras, compulsória, como disse o Paulo, mas são normas brasileiras. O Comitê Brasileiro já está trabalhando a partir desse mês de maio na tradução da norma ISO 39001, que deve ser feita a adequações para a normalização aqui no Brasil. Em paralelo a isso, nós devemos receber o TC 241 de Segurança de Tráfego no Brasil, e essas reuniões deverão acontecer 16 e 17 de novembro em São Paulo e Brasília, e o principal que deverão acontecer nesta casa. Então são 27 países que estarão presentes nessa reunião do TC de Segurança aqui no Brasil. Bom, o programa Volvo de Segurança no Trânsito é um programa que já atua, mobilizando a sociedade já há 28 anos, na busca de um trânsito mais seguro, um trânsito melhor, e desde o ano passado a gente tem focado os nossos esforços em trabalhar, em disseminar, em mobilizar o segmento de transporte de cargas e passageiros na melhoria dessa questão da segurança, até em razão de uma meta extremamente ousada que o Grupo Volvo estabeleceu desde 2012, que é o 0 acidentes envolvendo veículos do grupo. Então, desde o ano passado, iniciamos esses eventos e começamos 2015, esse é o primeiro seminário que vamos realizar no país, temos mais 3, mas começamos com São Paulo, por entender que São Paulo é um estado extremamente estratégico, importante, que reúne um grande e certamente o maior número de empresas do setor de transporte rodoviário de cargas, e contamos com o apoio institucional da NTC, nem poderia ser diferente, o fato da NTC ser a entidade nacional que congrega empresários do setor de transporte de cargas, e esse apoio em ceder esse espaço ótimo, maravilhoso, que já é um espaço que os empresários já estão acostumados a virem para participar de outros eventos. Então, para nós é extremamente importante esse apoio estratégico, nessa missão do programa Volvo em trabalhar a questão da mobilização do setor, o engajamento do setor para a melhoria da segurança viária no transporte rodoviário de cargas. O presidente da NTC, José Hélio Fernandes, participou do painel O Desafio Paulista do Zero Acidentes, acompanhado por Flávio Benatti, presidente da FETSESP, e Manuel Souza Lima Júnior, presidente do CETSESP. J. Pedro mediou o painel, que contou também com Oswaldo Dias de Castro, diretor-geral da Golden Cargo, Eduardo Lecena, gerente de transporte Raizen, Antenor Frasson, gerente regional Volvo, e Paulo Gottlieb. Eu estou participando de um processo, estou capitaneando um processo de licitação para compra de 100 simuladores para as unidades CS-Senat. Simuladores de direção. Simuladores de direção, mas não é simplesmente o simulador. A questão não é simplesmente colocar uma máquina lá que simule. O que é importante nisso? O importante nisso é o objetivo que isso vai trazer, é o resultado que isso vai trazer. Porque ao você colocar um profissional numa máquina como essa e ele fazer as simulações, você vai ter a oportunidade de observar, através da simulação, os defeitos desses profissionais que eles têm.
quer dizer, na telemetria, na entrada numa curva, na questão da forma de dirigir, como ele dirige, como ele acelera, se ele acelera muito, se ele acelera pouco. Quer dizer, esse resultado, o resultado desses exercícios que ele vai fazer através do simulador, é que vai propiciar, inclusive, ao SESI Senat a passar as informações para as empresas, e as empresas terão a grande oportunidade de fazer a gestão de telemetria em cima dos seus profissionais. Eu acho que hoje as coisas tendem a melhorar pelo seguinte: nós temos a lei que foi a 12.619, substituída pela 13.103, em que, vamos dizer, dá um panorama melhor para a jornada do motorista. Fazendo isso, vamos dizer, dignificando um pouco a profissão. Então, nós temos que deixar de ser os campeões mundiais de acidente. A 39.001, acho que vai coroar esse trabalho. Eu tenho certeza, porque nós vamos difundir esse assunto aqui dentro. Eu acho que a médio prazo não tem como as empresas realmente não engajarem, ou seja, na busca da diminuição do acidente, quer seja por força, ou seja, de lei, de legislação que nós teremos, né? E eu estou dizendo que eu também sou transportador, que cumprir, né? Como, na verdade, vendo o quanto isso é importante, né? E não é só para o transportador, mas para a sociedade inteira, como você disse. E uma coisa que ficou muito clara aqui, que eu concordo, eu acho que nós, empresários, também temos que perseguir, eu acho que é a persistência, né? Você disse aqui num determinado momento que o programa, ou seja, eu me lembro aqui que teve hora, teve dia para começar, mas na verdade não tem uma previsão para terminar, para acabar. E isso, na verdade, é persistência, é perseguir um objetivo que, mesmo não sendo fácil, eu acho que vale a pena, é importante e que não se refere apenas nós transportadores, mas, na verdade, para a sociedade como um todo. E eu acho que os empresários não terão como fugir da busca desses objetivos. Leia a matéria completa no portal da NTC.